Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Preparando-se para a entrega da lei. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Êxodo capítulo 19, do verso 17 ao 20. E aqui o livro de Êxodo nos diz o seguinte: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Deus deu instruções sobre o fazer, a fim de se preparar para a entrega da lei no Sinai. A pureza externa devia refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Esse evento foi acompanhado, conforme Êxodo 19, verso 16, por trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem que cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Eles formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. De acordo com o relato bíblico, o Decálogo foi proclamado por Deus. E a Bíblia afirma isso em Êxodo capítulo 19, verso 19, capítulo 20, verso 1, e Deuteronômio capítulo 5, versos 4, 5 e 24. E além disso, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Não tem nenhuma participação humana nisso. Conforme Êxodo capítulo 24, verso 12 afirma, também o capítulo 31, verso 18, e Deuteronômio capítulo 5, verso 22. Além disso, os 10 mandamentos foram dados 2 vezes a Moisés como uma dádiva especial, como afirma Êxodo capítulo 32, verso 19, capítulo 34, verso 1 e Deuteronômio capítulo 10, versos 1 e 2. O Decálogo é chamado de Tábuas do Testemunho, que, em hebraico, no capítulo 31, verso 18 de Êxodo, é escrito como Edut, que significa palavras de aliança. Elas foram escritas nas tábuas da aliança, conforme afirma Deuteronômio capítulo 9, nos versos 9, 11 e 15. No texto original, em hebraico, o Decálogo nunca é chamado de 10 mandamentos. Em hebraico, mandamentos é mitzvot. Em vez disso, 3 vezes é chamado literalmente de as 10 palavras, que em hebraico se diz Aseret Hadebarim, conforme Êxodo capítulo 34, verso 28, Deuteronômio capítulo 4, verso 13 e o capítulo 10, no versículo 4. Essa expressão vem de dabar, que significa palavra, sentença, assunto, coisa, discurso, história, promessa e declaração. A Bíblia apresenta 2 versões do Decálogo, ou dos 10 mandamentos, com diferenças muito pequenas. A primeira está registrada em Êxodo capítulo 20, do verso 1 a 17, e a segunda em Deuteronômio capítulo 5, do verso 6 ao 21. A segunda versão, apresentada oralmente por Moisés a Israel, foi dada quase 40 anos depois do Sinai, pouco antes de o povo entrar na Terra Prometida. Essas circunstâncias explicam as pequenas diferenças entre as 2 versões, tanto de Êxodo 20 como Deuteronômio capítulo 5. E concluindo o nosso estudo, quando Paulo resumiu a lei de Deus como amor, ele citou o Decálogo. E isso está escrito em Romanos capítulo 13, do verso 8 a 10. O amor é a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor, conforme 1 João capítulo 4, no versículo 16. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que tem o objetivo de incentivar a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E a passagem de hoje é Números capítulo 7. Que Deus te abençoe
e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.